O Hamas escolheu um novo comandante para liderar o braço político, o Mohamed Darwish. Ele assume o cargo depois da morte de Ismail Haniyeh, assassinado no Irã durante uma viagem para a posse do novo presidente do país. Responsável pela diplomacia do Hamas, o Haniyeh teve 3 filhos mortos por ataques israelenses. Ele tentava articular um acordo de cessar-fogo em Gaza. Com a morte de Haniyeh, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que vingar a morte de Haniyeh é um dever de Teherã. O Hamas culpou Israel e o Hezbollah, que também teve um líder de alto escalão assassinado no mês passado, deu início à retaliação ao país. Vale lembrar que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não assumiu e nem negou a autoria do ataque contra o líder do Hamas. O temor agora é que a escalada militar no Oriente Médio cresça ainda mais, e com ela, o número de mortos. Quarta-feira, 7 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vem acompanhando a situação de tensão depois da morte do Ismail Haniyeh, que foi um grande líder do Hamas, né, do braço político do Hamas, e entender o que pode acontecer a partir de agora. Eu vou conversar a partir de agora aqui no Em Detalhes com o presidente da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil, o Walid Rabah. Walid, seja muito bem-vindo. Eu queria agradecer pelo seu tempo e pela gentileza de aceitar o nosso convite. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos que assistem o ICL. É um prazer enorme, uma honra muito grande estar com vocês. Eu espero que a gente consiga ser útil na presença, né? Porque se não é para ser útil, é melhor não estar, né? Com certeza, Oli, vocês são sempre muito bem-vindos aqui e sempre ajudam a gente a entender a complexidade de tudo que está acontecendo, né? E eu acho que um dos pontos muito importantes é entender quem foi o Ismail, né? Porque ele foi uma figura, ele era uma das figuras mais importantes do Oriente Médio e a principal, talvez, liderança do Hamas. Com certeza você vai poder explicar isso melhor do que eu, mas ele foi ali, e acho importante a gente explicar, né, que ele foi o primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina entre 2006 e 2014, mas porque o Hamas venceu, né, as eleições ali na Palestina, indicou ele como primeiro-ministro, só que houve um racha entre a liderança do Fatah, né, o presidente do Fatah, e o primeiro-ministro, que era o Ismail. Então, talvez entender um pouco como que isso se dava, né, na região, onde é que o Ismail vivia hoje, porque ele não estava na faixa de Gaza, né, ele estava em Doha e coordenava ali as principais ações do Hamas. Então, trazer um pouco de quem era essa liderança e qual era o papel que ele tinha no cessar-fogo nesse momento. Primeiro de tudo, é preciso considerar que os palestinos, de um modo geral, estão sob ocupação colonial israelense. Portanto, todos aqueles que se tornam líderes palestinos necessariamente estão inseridos num contexto de luta contra o colonialismo israelense, ocidental, promovido por Israel, bem como contra o seu regime de supremacia judaica, ou seja, um regime de apartheid, estão em luta contra a ocupação, estão em luta contra a colonização ilegal, confisco e colonização ilegal de território palestino, estão em luta contra o genocídio atualmente em curso, que nada mais é do que a continuidade de 77, estamos agora no ano 77, deste projeto colonial genocidário. Então, a condição de qualquer líder palestino não é a condição de qualquer líder no mundo que lidera o seu país tranquilamente, sem estar sob o perigo de ser exterminado, eliminado ilegalmente. Israel é o único Estado que faz isso e a liderança palestina é a única liderança que está sob este risco. Eu acho que sem essa circunstância, essa moldura, é impossível compreender esse processo. Quanto a ele especificamente, bom, primeiro de tudo, ele integra o Hamas, uma força política e social
E como na Palestina vivemos uma guerra de libertação nacional, nada obsta que uma força política seja também uma força armada. Até porque o direito internacional permite que os povos se levantem em armas contra o colonialismo para se libertar e também para sua autodefesa. Ele foi indicado primeiro-ministro em 2006, em virtude da vitória do Hamas naquele momento histórico. A impossibilidade desse governo continuar decorreu da recusa da Europa Ocidental e dos Estados Unidos de reconhecerem esta eleição. Essa eleição foi monitorada, foi uma eleição limpa, venceu uma das forças políticas com os seus aliados, o Hamas, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, chamou o Hamas para formar o gabinete. O Hamas formou o gabinete. O Ocidente é que não aceitou. Quer dizer, os palestinos não podem escolher os seus dirigentes. Israel agora tem um dos maiores genocidas de todos os tempos no poder. Elegeu-o, mesmo ele declarando-se genocida desde sempre. Duas figuras, Ben-Gvir e Smotrich, duas pessoas que dão inveja a qualquer nazista de qualquer tempo da história, inclusive ao maior deles, Hitler, estão no poder. Entretanto, os palestinos não podiam escolher a sua liderança. Ele foi escolhido, foi nomeado pelo Hamas como aquele que lideraria a organização de um governo, de um gabinete. Organizou. O Ocidente não reconheceu. Aí, na sequência, as forças políticas palestinas organizam um gabinete de unidade. Claro que, novamente, sob a liderança do partido político Hamas, porque ele havia ganho a eleição em 2006. Entretanto, novamente, o Ocidente não aceita e, infelizmente, um erro histórico dos palestinos, em 2007, há uma ruptura entre as duas forças políticas dominantes, Al-Fatah e Hamas, notadamente em Gaza. Houve uma moderação, especialmente das forças de segurança da Autoridade Palestina, para que não descambasse uma guerra civil intra-palestina. E de lá para cá nós estamos divididos politicamente, socialmente, geograficamente e, claro, em virtude disso, fragilizados e menos capacitados de enfrentar o inimigo existencial do povo palestino. Está dando demonstrações disso, a ocupação colonial euro-judaica sionista, um projeto colonial equivalente a todos os fascismos europeus e todos os projetos coloniais genocidas europeus. Essa é a moldura histórica e uma figura como esta depois passa a liderar o Hamas como líder político e passa a viver o exílio, porque nós vivemos uma circunstância excepcional. O colonizador resolve que uma liderança palestina deve ser eliminada, como se nós tivéssemos o direito de decidir quem seria eliminado nos Estados Unidos e mandar eliminar. Isso não tem cabimento. Ou se, aqui no Brasil, algum dos partidos políticos pudesse mandar eliminar o líder do partido adversário. Ou se nós, palestinos, pudéssemos, por exemplo, porque é genocida, resolver eliminar o Netanyahu quando em visita à Grécia, por exemplo. Não teria lógica. E o Hani era esse líder político, foi eliminado num crime que feriu a soberania iraniana, feriu o direito internacional, porque matou uma pessoa que estava legalmente no país, com passaporte diplomático, ao lado do Alckmin, ou seja, estava numa situação absolutamente normal, e Israel comete esse assassinato. É evidente que esse assassinato só tem sentido porque os Estados Unidos o autorizaram. Assim como os Estados Unidos autorizaram o assassinato por envenenamento do Yasser Arafat. Tem vários pontos aí que eu quero trazer depois com você, Ali, que por exemplo, ferir diretamente a soberania do Irã, né? Porque matou o Ismail no momento que ele estava na casa, né, do Irã, no momento em que um novo presidente estava assumindo esse posto. Até a última imagem que a gente tem dessa liderança, do Hamas, é ele ao lado do vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin. Então tem essa coincidência também. E o outro ponto ele estava ali trabalhando nas negociações de um cessar-fogo, e é como se o governo de Israel atirando, né, assim, mandando um drone diretamente ali para
matar essa liderança, ele está dizendo não a um cessar-fogo. Me parece muito claro isso. Eu quero entrar nesse ponto com você, mas antes disso eu queria falar um pouco sobre as circunstâncias dessa morte, que é justamente isso que eu citei agora, né? Existem duas versões sobre como isso aconteceu. E nas duas, o Ismail estava dentro do quarto dele, hospedado, né, no Irã. Uma delas foi um drone que acertou o quarto onde ele estava, e a outra de que uma bomba já estaria lá há mais ou menos cerca de 2 meses. Então, queria que você contasse um pouco sobre essas duas versões, sobre a bomba e também a do míssil, e qual seria a gravidade no caso dessa bomba, se ela estivesse ali realmente já nesse quarto há mais de 2 meses. Bem, a do míssil é a ideia de que um ator externo ou um lançamento externo, distante, poderia até ser não tão distante, mas a alegação apresentada é de que teria sido lançado de uma curta distância, tem uma implicação que poderia ser, por exemplo, de forças estrangeiras infiltradas, poderia ser o lançamento de um míssil a partir de um outro aparato. Isso tudo é menos grave do que, eventualmente, a possibilidade de haver um artefato explosivo dentro da residência, instalado, inclusive, 2 meses antes. Se ele foi instalado 2 meses antes, em 2 meses não houve nenhuma varredura para localizar esse artefato, e se ele foi instalado, ele ser instalado já é uma falha. Ele ser instalado sem varredura é uma falha dupla. Haveria outros atores internos implicados, afinal de contas ele estava sob guarda. Então, essas circunstâncias é que provocam, essa segunda circunstância, ela provoca interrogantes mais difíceis. Não é o próprio serviço de sua segurança ter falhado ou apenas falhado? Teria participação de atores internos? Esses atores internos queriam apenas o seu assassinato ou desestabilizar o Irã? Estão há mais tempo atuando para desestabilizar o Irã? Querem desestabilizar apenas o regime ou querem desestabilizar o país e colocá-lo em conflito interno? Estão aliados com forças estrangeiras? Que forças são essas? O que isso tem a ver com a morte do ex-presidente falecido iraniano e seu ministro de Relações Exteriores? Há uma guerra aberta contra o Irã para arrastá-lo e com agentes internos trabalhando para isso, para eventualmente num processo bélico que envolva o Irã atacado, haver uma mudança de regime interno, além, claro, de incendiar a região, já que pretendiam fazer isso colocando em confronto a Arábia Saudita e seus aliados naquela região e o Irã e seus aliados de outro lado para destruir este Oriente Médio. A China, quando faz esses 2 países em maio, salvo o melhor juízo do ano passado, apertarem as mãos, desmancha isto. E o assassinato tem outras implicações. Afinal de contas, ele foi assassinado apenas para haver uma demonstração de força de quem assassina e de fraqueza do Irã, ou também se está eliminando um ator que resolveu trabalhar, Haniyeh no caso, para a reunificação palestina, quer dizer, a reconciliação, a construção de um governo de unidade, sob o guarda-chuva da Organização para a Libertação da Palestina, chamando eleições, reorganizando a organização para enfrentar dentro da cena internacional e, com isso, inclusive, retirar a insistente ilegitimação de Israel e dos Estados Unidos do Ocidente ao Hamas, estando ele dentro da OLP. Foi assassinado um ator que estava ajudando a reconciliar os palestinos. Portanto, esse é um assassinato que visa matar a reconciliação palestina. Em grande medida, essa é uma faceta que precisa ser analisada. Portanto, se matou ou se buscou matar, o aperto de mãos das 14 forças políticas que deram as mãos e fizeram a foto, talvez, do milênio até o presente momento, em Pequim, ao mesmo tempo, 20 horas depois, o Hitler do momento, o genocida Netanyahu, falava defendendo o genocídio no Congresso estadunidense, aplaudido e ovacionado pelos congressistas e recebido em privado
pelo candidato já à presidência, novamente candidato, até porque foi presidente antes, pelos republicanos Donald Trump, e até então, ainda buscando a indicação, a Kamala Harris também recebe esse genocídio. Esta é uma cena muito importante, e o assassinado neste caso é um sujeito que integra um povo que está sob genocídio. É como Hitler assassinando o líder do gueto de Varsóvia. Esta é uma fotografia histórica que poderia ser trazida e comparada. Eu acho importante trazer esse contexto. Outro contexto que eu gostaria de aproveitar e trazer aqui também, Ali, é o seguinte, né? Na esteira dessa história, a gente tem outras mortes, tem outros acontecimentos, né? Tem o comandante do Hezbollah também, que foi morto num ataque aéreo em Beirute, que é o Mohsen Shukran, né? Ele foi morto também pouco tempo antes, né? E o Hamas considera que ele foi um dos principais arquitetos contra as colinas de Golã. E o Israel também, o governo de Israel, anunciou que no dia 13 de julho, outra liderança do Hamas também foi morta em Khan Yunis. Ou seja, foi um ataque ali, acho importante dizer, que deixou 90 palestinos mortos, incluindo crianças, incluindo também essa liderança que é um chefe da ala militar, era um chefe da ala militar do Hamas, que era o Mohammed Deif. Então, a gente tem esse contexto também. Depois da morte, no Irã especificamente, a gente falando então do Ismail Haniyeh, o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, ele se pronunciou a respeito disso. Ele disse que vai ser, a partir dali, vai existir uma dura punição, foi o termo que ele usou. E claro, Israel não assumiu publicamente, mas a gente sabe que foi o autor desse ataque, né? Não precisaria ter assumido a autoria para a gente saber, porque o Netanyahu já tinha prometido fazer um strike, né? Já disse que matou várias lideranças, inclusive do Hamas, ele falou isso publicamente, e prometeu retaliação já há muito tempo. Eu queria entender com você agora, Ali, primeiro a respeito de como o Irã e os seus principais aliados devem reagir em relação a isso, como é que eles estão se organizando, se deve existir uma retaliação muito forte, porque a gente tem aliados dos iranianos na Palestina, né? A gente tem Hamas, a gente tem Jihad Islâmica, no Líbano também, como o Hezbollah, enfim. No Iraque tem os Houthis também, então são diversas lideranças aí que podem dar uma resposta nesse momento. Como é que você está acompanhando isso agora? Existe um noticiário de agências, em grande medida você cita um pouco do que eles dizem, né? Uhum. Existe aquilo que eu acho que é um contexto e aquilo que é subjacente. O projeto sionista, juntamente com os britânicos, pretendeu chegar a 47, 48 com maioria judaica na Palestina e liquidar a fatura. Depois tenta liquidar a fatura com a grande limpeza étnica de 47 a 51, tomando 78% do território, eliminando 88% dos palestinos e não consegue tomar o restante da Palestina, por isso precisa de 67, e vai indo, invade o Líbano em 82, ataca em 81 o reator nuclear do Iraque. Quer dizer, o Oriente Médio está incendiado há muito tempo, não é agora uma retaliação de maior envergadura que vai fazer o Oriente Médio estar ou não estar em chamas. Você citou os Houthis, né? Nós estamos falando, portanto, do Iêmen. O Iêmen está sob ataques de tempos em tempos desde a década de 50, está incendiado. A Palestina está ocupada no ano 77 agora. O Líbano vive sendo atacado e o Hezbollah expulsou, humilhando Israel em 2000 e humilhou no combate corpo a corpo em 2006. 2000, depois 2006, na tentativa de Israel de impor uma pax israelense sobre o Líbano e sobre aquela região. O Iraque está incendiado desde 90, 91. Aquela região, Iraque e Irã, estão incendiados desde 80. A Síria está incendiada e destruída desde 2011. A Líbia, a mesma coisa. Tentaram desestabilizar o Egito também desde 2011, 2012. Tentaram destabilizar o Marrocos e a Argélia vem sendo destabilizada desde 91. A Turquia tentaram destabilizá-la com um golpe de Estado em 2016. E o arquiteto do golpe está exilado nos Estados Unidos, Fethullah Gulen. Então, este é um contexto que precisa ser observado. E a matança dos líderes, como é que funciona? Primeiro de tudo, que eles assassinaram, do ponto do Hamas, eles assassinaram no início dos 2000 um dos seus fundadores e principal líder e líder espiritual, o Sheikh Ahmad Yassin.
Depois assassinaram o seu sucessor, Rantisi. Assassinaram por envenenamento o Arafat. Em sucessivos ataques, desde os anos 70 até mais ou menos os anos 90, e final dos 80, já em Tunis, assassinaram incontáveis lideranças da OLP, quase todas elas do Al-Fatah. Chegaram a que ponto isso? E atualmente esses assassinatos. O que Israel e o Ocidente tentam fazer é uma coisa que é orientalista, é uma visão orientalista. É como se o mundo árabe, os palestinos, libaneses e etc., fossem um eterno grupo clânico tribal, que assassinando o líder, você acaba com aquela possibilidade de existência como povo. É como aquela narrativa quase cômica do Alexandre o Grande perseguindo Dário para matar Dário e com isso acabar com um império de milhões de quilômetros quadrados e milhões de pessoas sob esse império. Não é assim que funciona. Para o Irã, existem implicações. Quando o Irã deixa de reagir, ele está, afinal de contas, abdicando da sua projeção de poder, de soft power e de hard power, de guerra mesmo. Então, o Irã precisa, de alguma maneira, reagir. Agora, o principal fator, Gabriela, e com isso eu acho que eu colocaria a cereja do bolo. Israel se serve de dois terrores. O primeiro é o terror interno, ou seja, arregimentou judeus do mundo todo, todos estrangeiros, levou-os à Palestina e disse a eles que ali era o único lugar seguro do mundo. Portanto, aterrorizou uma demografia judaica, trouxe-a e colocou-se esta demografia no maior gueto da história, em forma estatal, e se projeta para ela dizendo que há um terror permanente contra todos os demais. Ou seja, os árabes estão sob terror e sob extermínio. Detalhe, agora estes árabes não estão mais sob temor e sob medo, e Israel está sob medo, a sua população. Esta inversão de capacidade dissuasiva é a grande mudança estratégica deste momento. E os Estados Unidos vão precisar lidar com isso. Eu acho muito importante, porque esse contexto que eu trouxe, como você bem disse, o Ali, é um contexto muito recente, né, para a gente entender o que está se dando agora e de acordo com o que está sendo colocado no noticiário. O que eu te pergunto também, para além de tudo isso, e a gente já entendeu um pouco da história de quem foi o Haniyeh dentro do Hamas, como é que vinha sendo a atuação dele para o cessar-fogo, como é que essa morte e tantas outras impactam no cessar-fogo. Agora, eu queria te ouvir sobre a repercussão internacional de tudo isso, e mais do que isso, o que está por trás dessa estratégia do governo de Israel, né? Quer dizer, o Netanyahu, quando ele faz isso, seria minar, assim, me parece que é muito claro isso, mas queria entender contigo se há algo além disso. Se é minar completamente qualquer tipo de negociação por um cessar-fogo e para dar continuidade a esse processo de genocídio. Qual que seria a outra possibilidade de tudo isso? Nesse momento há um quadro absolutamente consolidado e eu pediria para alguém dizer diferente. Há um quadro perfeitamente consolidado. Há uma derrota estratégica do Ocidente, humilhado diante desse genocídio, e há uma derrota estratégica de Israel, como projeto colonial. Isso está consolidado. O que Israel está perseguindo e seus aliados, e o governo Netanyahu, como governo de plantão desse regime genocidário, estão perseguindo é como sair desta situação sem que esta derrota fique aparente. Então, Netanyahu precisa, o regime israelense, de um certo modo, todo ele, independentemente de quem seja que esteja de plantão, precisa sair deste genocídio com alguma aparente colheita, alguma aparente vitória. Tem o plano de diminuir em 500 a 600 mil a população palestina para reequilibrar na cabeça doentia do projeto colonial sionista, maioria judaica na Palestina, já que hoje existem quase 150 ou mais não-judeus do que judeus da Palestina histórica, reclamada pelos sionistas para ser o Israel, ou o Grande Israel, ou parte do Grande Israel. Eles não vão alcançar isso. O máximo que pode acontecer, o que já é uma tragédia,
diante dos 40 mil agora, portanto, recalculando dos 36 mil de 5 de julho na revista The Lancet, haver 200 mil exterminados na faixa de Gaza. Para cada um eliminado belicamente, outros 4 decorrentes do restante da catástrofe. Quer dizer, quase 10% da demografia de Gaza, o que daria no Brasil alguma coisa perto de 20 milhões em 305, 306 dias, e daria na Europa da atualidade perto de 70 milhões, praticamente o número de mortos na maior guerra de todos os tempos em 6 anos e não em 300 dias. Qual é o saldo? Como é que Israel sai dessa? Não cumpriu objetivos militares, não cumpriu objetivos de reequilíbrio demográfico, não cumpriu o objetivo comicamente alegado de acabar com o Hamas, que na verdade não é esse o objetivo é exterminar a população palestina. O Hezbollah continua lá forte, o Líbano continua forte, o Iêmen continua forte atacando, a região, em tese, pode sair mais fortalecida para o BRICS do que os Estados Unidos tentaram enfraquecer com este genocídio. A Turquia está querendo entrar no BRICS, ao contrário de se afastar dele. O Irã realizou eleições em espaço recorde depois do assassinato do seu presidente, ou da morte incidental do seu presidente, e segue com o governo, segue normalmente nas suas instituições. Só falta agora, claro, o Irã conseguir dar uma resposta adequada a Israel. Israel precisa prolongar este conflito, precisa prolongar esse genocídio e precisa incendiar a região para um só objetivo. O enclave colonial, a base militar ocidental chamada Israel, continuar tendo razão de existir. Porque se não é para Israel incendiar esta região, promover a desestabilização dela e manter o domínio desta região, que é geograficamente estratégica e energeticamente estratégica, para que vai servir Israel? Para bater a cabeça no muro das lamentações e tirar o demônio de alguém? Ninguém no Ocidente leva a sério isso. Wally, para a gente fechar rapidamente, eu não queria deixar de perguntar em relação aos prisioneiros, né, palestinos que estão em Israel agora. Se especificamente esse caso pode ter algum tipo de retaliação, a gente tem mais ou menos, né, cerca de 10 mil palestinos, segundo um cálculo de uma ONG palestina, inclusive, que faz essa avaliação. E a gente tem também pessoas, né, israelenses que estão dentro da faixa de Gaza, mais ou menos 100 pessoas, né, um pouco menos, na verdade, nesse momento. A gente pode, e eu vi muitas pessoas falando a respeito disso, a gente pode ter consequências diretas nessas pessoas. Eu queria te ouvir especificamente em relação a isso, mais do que organizações, e a gente já falou a respeito disso, mais do que ataques, respostas, né, que a gente está falando aqui, que seria uma resposta, vamos dizer assim, técnica a respeito disso, mas dessas pessoas. Bem, reagir ao colonialismo israelense sempre vai ter consequências. A grande questão é reagir ou não reagir? Quais as consequências benéficas que vai haver de não reagir? Desde o princípio desse genocídio, Israel sequestrou 14.420 palestinos. A maioria deles na Cisjordânia, 9.920, 5.000 mais ou menos na faixa de Gaza. A grande questão é, Israel já promoveu, até o presente momento, eu vou te dar um número atualizado aqui, 40.229 mil assassinatos, considerando 10 mil desaparecidos já reconhecidos por grandes organizações internacionais como verdadeiros, sob escombros, 50.229 mortos. 2,5% da demografia de Gaza daria 5,2 milhões no Brasil e 18 milhões na Europa em 300 dias. Nós estamos agora com 20.314 crianças assassinadas, considerando as 4 mil desaparecidas sob escombros, 42% do extermínio, a maior matança de crianças da história. Os jornalistas, nós estamos aqui num veículo de comunicação conversando, são 165 jornalistas já oficialmente reconhecidos, assassinados nesses dias, 80 por milhão. Durante a Segunda Guerra inteira, que durou muito mais tempo, e numa demografia, numa geografia muito maior,
morreram 0,13 jornalistas por milhão. Quer dizer, Israel já matou 640 vezes mais jornalistas do que o período nazista inteiro. Se você levar em consideração que aquela guerra durou 7,2 vezes mais do que esse genocídio está durando, e considerando, portanto, o tempo na conta, Israel assassina jornalistas 4.595 vezes mais do que o período nazista. As crianças, Gabriela, são agora 9.550 crianças palestinas por milhão. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, a guerra que mais matou na história humana, foram 2.836 anos. Durante 2019, 20, 21 e 22, segundo a ONG Save the Children, deu 1,4 crianças por milhão em todas as guerras do mundo. 1,4 crianças. E nós temos 9.950 em Gaza. Nos 2 anos passados, concluídos no final de fevereiro deste ano, da guerra Rússia e Ucrânia, nós tivemos 2,5 crianças por milhão. Israel assassina 9.950 crianças por milhão. Israel, Ocidente e os Estados Unidos, evidentemente. Quer dizer, o que há que perder? Os médicos, eu vou dar um número aqui dos médicos. Nós temos agora 885 profissionais da saúde assassinados, 300 deles entre os sequestrados e 1.500 feridos, a maioria deles mutilados ou graves e fora de combate. Então nós temos neste momento Gaza com quase 3.000 médicos e outros profissionais de saúde fora de atuação, quase todos os hospitais destruídos. Agora, Gabriela, um dado horrível. As autoridades sanitárias palestinas informaram na semana passada que a poliomielite voltou depois de décadas de inexistência na Palestina, com uma letalidade, quando contraída, de 13% a 15% dos que contraem. Letalidade. 12 mil tratavam de câncer, não tratam mais. 15% da demografia de Gaza, mais de 300 mil, tratavam de alguma doença antes desse genocídio iniciar e não tratam mais. 600 mil novos palestinos contraíram alguma doença neste período agora, em virtude desta situação, e não estão tratando. Nós estamos agora, Gabriela, um número horrível que eu vou te dar agora, 600 mil palestinos do ensino fundamental e secundário sem escolas. Nós estamos com 88 mil universitários de Gaza sem escolas. Nós estamos com quase 10 mil alunos palestinos, estudantes assassinados. Aplique isso ao Brasil, multiplique por 100, vai dar 60 milhões de crianças sem escolas, vai dar 8 milhões e 800 universitários sem escolas, vai dar mais ou menos 600 mil, 800 mil a 1 milhão de estudantes assassinados. Pegue as crianças, seria o equivalente a ter 2 milhões de crianças exterminadas no Brasil. O que há que perder, afinal de contas, frente a esse projeto genocidário na Palestina? Eu acho que nós temos que refletir bastante e o mundo precisa agir em relação a Israel como reagiu em relação ao nazismo, quando o nazismo, inclusive, não tinha feito praticamente nada, a não ser invadir territórios em 1939, já que a solução final contra, por exemplo, os judeus e outros prisioneiros dos seus campos de concentração é de 41. Entretanto, o mundo declarou guerra contra o perigo nazista. Falta o quê para declarar guerra para acabar com o regime sionista na Palestina? Falta o quê? Matar 2 milhões de palestinos? Que já foram mortos, né? Olha, quero muito te agradecer. Sempre um prazer te receber aqui. O Walid Rabah é presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por tudo, por toda a didática e por trazer aqui todo esse contexto sempre para a gente. Um abraço grande para você. Obrigado, Gabriela. Um abraço a você, todos do ICL. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer sempre. Gente, lembrando aqui nesse final que a gente vai ter em breve o primeiro documentário internacional do ICL que vai ser exibido. Ele vai ser exibido de graça para contar a história de Cuba para além
do que normalmente ela é divulgada, principalmente pela extrema-direita, né? Então a gente vai contar a história de Cuba como ela realmente aconteceu, ouvindo as pessoas que estão lá, que moram lá, que participaram direta ou indiretamente dessa história. Então vai para Cuba Eduardo, que tem direção da Juliana Baroni, roteiro do Maurício Arruda, participações especiais do Frei Beto, Miguel Dias-Canel, que é o atual presidente de Cuba, a Leida Guevara também, que é médica e filha do Ernesto Che Guevara. Todos eles vão estar nesse documentário, que vai ser exibido no dia 13 de agosto, que vai ser uma terça-feira, às 8 horas da noite. E se você garantir a sua vaga por meio do Em Detalhes, quer dizer, você acessa o link do emdetalhesicl.com.br, você também apoia aqui o nosso programa. Então, eu te agradeço se você fizer a sua inscrição por lá e não perde esse documentário, porque tem muita coisa pra gente aprender aí. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Lembrando, Em Detalhes, todo dia 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube. Depois tem Mercado Investimentos, Rolê CL, 6 horas da noite e CL Notícias, segunda edição. Para você que não consegue assistir ao vivo, você pode também ouvir nas plataformas de áudio ou até procurar nos nossos canais do YouTube também, como você preferir. Obrigada e até amanhã. Por que você não vai para Cuba? Vai para Cuba! Você certamente já ouviu isso acontecer numa conversa quando você defende ideias igualitárias, quando você defende um mundo mais justo, quando você diz que é possível construir uma sociedade que não seja tão desigual quanto a nossa, quanto a do Brasil. Aí vem alguém e diz, já que você gosta tanto, vá para Cuba. De tanto ouvir isso, a gente foi. A gente não, Eduardo Moreira, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta, foi a Cuba ver como é que é a vida lá. Voltou com um documentário fantástico. Tem a participação e depoimentos de muitos cubanos, entre eles da doutora Aleida Guevara, a filha do Che, Frei Beto, que é um ídolo em Cuba, e também de Miguel Dias-Canel, que é o presidente de Cuba. Esse documentário inédito, exclusivo, você vai poder ver de graça no dia 13 de agosto, vai dar numa terça-feira, às 8 da noite. Depois eu te digo onde vai rolar esse documentário. Mas é de graça. Marque na sua agenda e aguarde aí. Se você perder, só tem uma saída. Vá para Cuba.